Capítulo 1. A notícia que pegou todos de surpresa. Tudo começou com um comunicado conjunto dos governos do México e do Brasil, anunciando uma possível aliança estratégica e, segundo especialistas, pode mudar completamente o equilíbrio de forças na América Latina. A notícia se espalhou rapidamente, pegando políticos, empresários e a população de surpresa. A pergunta que ficou no ar era simples, mas poderosa, porque agora, a relação histórica entre os dois países sempre foi cordial, mas raramente alcançou o nível de integração política e econômica que parecia estar sendo proposto. O comunicado falava em um pacto de cooperação em áreas como economia, tecnologia, segurança e meio ambiente. Isso levantou dúvidas e expectativas, especialmente porque tanto México quanto Brasil têm posições estratégicas no continente e influência significativa em fóruns internacionais. Para muitos, essa união poderia representar o início de um bloco regional capaz de competir diretamente com grandes potências globais, reforçando a ideia de uma América Latina mais autônoma e unida. Mas havia também ceticismo. Quais seriam os reais interesses por trás desse movimento? Era apenas um alinhamento momentâneo ou um passo concreto em direção a uma integração mais profunda? O debate começou com força e a imprensa internacional rapidamente colocou essa aliança como uma possível virada de jogo geopolítica. Capítulo 2. O encontro secreto em Brasília. Fontes próximas ao governo brasileiro revelaram que, semanas antes do anúncio oficial, houve um encontro sigiloso em Brasília entre representantes de alto escalão dos dois países. O objetivo era discutir um plano de ação conjunta que envolvia setores estratégicos, como tecnologia, defesa e transição energética. As reuniões teriam acontecido em caráter restrito, sem cobertura da imprensa, o que aumentou ainda mais a especulação sobre o real alcance do acordo. O ponto mais discutido foi a criação de um corredor econômico que ligaria as duas nações por meio de investimentos em infraestrutura e transporte, facilitando a circulação de mercadorias e fortalecendo a cadeia produtiva regional. Rumores indicam que também foi abordada uma possível cooperação na área militar, algo inédito até então, envolvendo troca de tecnologia e treinamento conjunto das Forças Armadas. Essa informação vazada para a mídia internacional trouxe à tona um cenário ainda mais complexo. Estaria sendo formada uma base para uma futura aliança de defesa continental. Isso acendeu alertas em países vizinhos e até em potências estrangeiras com interesses na região, mostrando que essa aproximação poderia ir muito além de simples acordos comerciais. Capítulo 3. A pressão dos Estados Unidos. A formação de uma aliança poderosa na América Latina não passaria despercebida por Washington. O México, historicamente influenciado por sua proximidade com os Estados Unidos, sempre teve um relacionamento complexo com o vizinho do norte, enquanto o Brasil, nos últimos anos, vinha adotando uma postura mais independente. Fontes ligadas ao Departamento de Estado americano indicam que diplomatas foram imediatamente acionados para entender os termos do acordo e avaliar possíveis impactos sobre os interesses dos Estados Unidos da América. Um dos pontos críticos seria a possibilidade de essa nova parceria abrir portas para investimentos de potências emergentes, como China e Rússia, dentro de um território considerado estratégico para os americanos. O medo era de que essa aliança pudesse facilitar acordos comerciais ou até mesmo tecnológicos que escapassem ao controle de Washington. Esse movimento poderia alterar cadeias de suprimento e reduzir a dependência da região em relação aos Estados Unidos da América, algo que preocupa profundamente a política externa americana. Analistas apontam que pressões discretas começaram a surgir com tentativas de influenciar decisões políticas internas para frear ou, pelo menos, moldar essa aliança de modo mais favorável aos interesses dos Estados Unidos. Capítulo 4. A reação da China e da Rússia. Se os Estados Unidos observaram com cautela, a China e a Rússia viram na aproximação entre México e Brasil uma oportunidade estratégica. Pequim já é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil e tem investido fortemente em infraestrutura mexicana. Uma aliança oficial entre os dois maiores mercados latino-americanos abriria portas para projetos de grande escala com participação chinesa
empresa, como linhas férreas, portos e corredores logísticos, que conectariam o Atlântico ao Pacífico. Para a Rússia, interessada em expandir sua presença militar e energética na América Latina, a parceria poderia facilitar a venda de tecnologia bélica e acordos no setor de petróleo e gás. Diplomatas russos chegaram a elogiar publicamente a iniciativa, chamando-a de um passo rumo a uma América Latina mais soberana. Esse apoio explícito incomodou Washington e reforçou a percepção de que o equilíbrio geopolítico na região estava prestes a mudar. Analistas destacam que a competição entre potências globais tende a se intensificar, transformando a América Latina em um novo palco de disputa de influência. Para muitos, essa aliança pode acelerar investimentos estrangeiros, mas também aumentar tensões diplomáticas, exigindo habilidade política de ambos os países para não se tornarem peças de um tabuleiro de interesses externos. Capítulo 5. O impacto econômico imediato. Com a simples notícia da aliança, os mercados reagiram de forma mista. As bolsas de valores do México e do Brasil registraram um leve aumento, impulsionadas pelo otimismo de investidores sobre possíveis facilidades comerciais e integração de cadeias produtivas. Empresas dos setores de infraestrutura, energia e tecnologia foram as mais beneficiadas, já que seriam diretamente impactadas por eventuais acordos de cooperação. No entanto, o dólar sofreu uma leve alta, reflexo da incerteza internacional diante do potencial redesenho geopolítico. O comércio bilateral entre os dois países já vinha crescendo, mas analistas projetam que, com um pacto formal, o intercâmbio pode dobrar em menos de 5 anos. Um dos pontos centrais seria a redução de barreiras tarifárias, incentivando a circulação de produtos agrícolas, manufaturados e tecnológicos. Pequenos e médios empresários veem com entusiasmo essa possibilidade, pois facilitaria exportações e importações, sem a burocracia que hoje limita muitos negócios. Entretanto, economistas alertam que, sem políticas de regulamentação claras, o processo pode favorecer apenas grandes conglomerados, deixando de lado setores mais frágeis das economias nacionais. A expectativa é que as próximas semanas tragam detalhes mais concretos sobre os termos dessa aliança econômica. Capítulo 6. A integração tecnológica. Um dos pilares mais comentados do acordo é a integração tecnológica entre os dois países. O Brasil, com sua força em pesquisa agroindustrial e biotecnologia, e o México, com uma indústria eletrônica e automotiva robusta, poderiam formar um polo tecnológico sem precedentes na América Latina. Já existem conversas sobre a criação de centros binacionais de inovação voltados para inteligência artificial, energias renováveis e desenvolvimento de veículos elétricos. Essa cooperação poderia diminuir a dependência de tecnologias importadas de países desenvolvidos, fortalecendo a produção regional e criando empregos altamente qualificados. Outro ponto em destaque é a ideia de um sistema de comunicação via satélite conjunto, ampliando a autonomia tecnológica em setores estratégicos, como defesa e telecomunicações. Especialistas afirmam que, se bem implementado, o projeto pode posicionar a América Latina como um polo alternativo de inovação global. Mas há desafios enormes, desde a padronização de normas técnicas até a proteção de dados sensíveis e propriedade intelectual. A meta declarada pelos representantes é criar, em 5 anos, um ecossistema integrado de tecnologia capaz de competir com polos da Europa e da Ásia, fortalecendo a soberania digital da região. Capítulo 7. Educação e ciência como motores da aliança. Além da economia e tecnologia, a aliança prevê cooperação em educação e ciência. Os ministros dos dois países já anunciaram um programa de intercâmbio estudantil de grande escala, que permitirá a estudantes brasileiros frequentar universidades mexicanas de ponta e vice-versa. Isso inclui bolsas de estudo em áreas consideradas estratégicas, como engenharia, biomedicina, tecnologia da informação e políticas públicas. Também está em pauta a criação de um fundo conjunto para financiar pesquisas científicas voltadas principalmente para energias limpas e combate às mudanças climáticas. A meta é ampliar a produção científica latino-americana e reduzir a dependência de pesquisas vindas de países desenvolvidos. Especialistas apontam que
essa iniciativa pode gerar uma nova geração de profissionais altamente capacitados e engajados em resolver problemas específicos da região, criando soluções adaptadas à realidade latino-americana. Outro ponto é a valorização das línguas nativas e das culturas regionais, visto que o acordo inclui o estímulo à produção cultural conjunta, como filmes, séries e livros. Essa cooperação acadêmica e científica pode ser uma das mais duradouras, criando laços culturais que vão muito além da política momentânea. Capítulo 8. Segurança e defesa conjunta. Um dos pontos mais polêmicos do acordo é a possibilidade de cooperação em segurança e defesa. Brasil e México possuem forças armadas robustas, mas com perfis diferentes. Enquanto o Brasil foca em defesa territorial e presença no Atlântico Sul, o México tem experiência no combate ao crime organizado e ao tráfico internacional. A proposta inicial envolve exercícios militares conjuntos, troca de informações de inteligência e até o desenvolvimento de equipamentos com tecnologia compartilhada. Isso preocupa alguns países vizinhos, que temem uma corrida armamentista ou uma mudança no equilíbrio de poder na região. Porém, especialistas apontam que a verdadeira intenção pode ser aumentar a capacidade de resposta a ameaças comuns, como tráfico de drogas, contrabando de armas e crimes cibernéticos. Além disso, há um interesse declarado em fortalecer a vigilância das fronteiras e das rotas marítimas, algo essencial para a proteção de corredores comerciais estratégicos. Críticos argumentam que militarizar a aliança pode criar tensões internas e externas, principalmente com os Estados Unidos, que mantém forte influência na política de defesa da América Latina. O desafio será implementar essa cooperação sem despertar desconfiança ou transformar a parceria em um bloco militar formal, o que poderia gerar resistências. Capítulo 9. A questão energética. A energia é outro setor-chave da aliança. O Brasil é líder em energia renovável, principalmente hidrelétrica e etanol, enquanto o México possui uma base importante de petróleo e gás natural. Juntos, os dois países podem criar um mix energético altamente competitivo, reduzindo custos de produção e ampliando a exportação de energia limpa para outros países da região. Um dos projetos mais comentados é a construção de uma rede elétrica integrada, permitindo o intercâmbio de energia em tempo real, algo inédito em escala latino-americana. Além disso, a parceria pode acelerar o desenvolvimento de biocombustíveis e de tecnologia para carros elétricos, alinhando-se com as tendências mundiais de descarbonização. Há planos também para a pesquisa conjunta de energias emergentes, como o hidrogênio verde, visto como uma das grandes apostas do futuro energético. Porém, a integração enfrenta obstáculos regulatórios e de infraestrutura, além de críticas ambientais quanto ao uso intensivo de hidrelétricas. Ainda assim, especialistas consideram que a aliança energética pode ser um dos pilares mais sólidos do acordo, com potencial de atrair investimentos bilionários e criar milhares de empregos. Capítulo 10. Agricultura e alimentos. Brasil e México são grandes potências agrícolas, mas com perfis complementares. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, milho, carne e café do mundo, enquanto o México tem destaque na produção de frutas, hortaliças e alimentos processados. A aliança prevê a criação de um sistema integrado de abastecimento, facilitando o comércio de alimentos entre os dois países e reduzindo a dependência de importações de fora do continente. Um dos objetivos é criar estoques reguladores conjuntos para garantir estabilidade de preços em momentos de crise, como secas ou instabilidades internacionais. Há ainda um plano para investir em tecnologia agrícola de ponta, incluindo agricultura de precisão e biotecnologia, visando aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais. Outro ponto relevante é o fortalecimento da segurança alimentar da região, com programas que buscam reduzir a fome e melhorar a nutrição das populações mais vulneráveis. Essa cooperação também pode abrir mercados importantes, já que juntos, México e Brasil têm potencial para liderar exportações para a Ásia e a Europa com maior competitividade. Capítulo 11. Impacto político interno. Internamente, a formação da aliança gerou divisões políticas tanto no México quanto no Brasil. No México, opositores acusam o governo de se afastar demais
da tradicional influência dos Estados Unidos, arriscando a estabilidade econômica. Já no Brasil, críticos dizem que a aliança pode sobrecarregar as finanças públicas caso os investimentos previstos dependam de recursos estatais em excesso. Apesar disso, pesquisas de opinião mostram que a maioria da população de ambos os países vê a parceria com bons olhos, especialmente por acreditar que ela pode gerar empregos e reduzir desigualdades. Líderes empresariais também apoiam a iniciativa, enxergando oportunidades em novos mercados e cadeias de suprimento mais eficientes. No entanto, analistas alertam que a implementação será o verdadeiro teste. A burocracia, a corrupção e a instabilidade política podem atrasar ou comprometer projetos essenciais. A pressão popular por resultados rápidos pode forçar os governos a priorizar ações de alto impacto, como infraestrutura e educação, deixando de lado áreas mais complexas, como defesa e tecnologia de ponta. O risco de politização excessiva é grande, mas a expectativa pública cria um ambiente favorável para avanços concretos. Capítulo 12. Cultura e identidade. Além dos aspectos econômicos e políticos, o acordo tem uma dimensão cultural importante. México e Brasil são duas das nações mais ricas culturalmente da América Latina, com influências indígenas, europeias e africanas. A aliança prevê o estímulo à produção cultural conjunta, incluindo filmes, séries, música e artes visuais. O objetivo é criar uma indústria criativa integrada, capaz de competir com produções de Hollywood e outras potências culturais. Também está prevista a realização de festivais anuais de cinema, música e literatura, alternando entre cidades mexicanas e brasileiras. Outro destaque é a promoção do turismo cultural, com pacotes integrados que ofereçam experiências conjuntas, como roteiros gastronômicos e festivais populares. Essa cooperação cultural tem o potencial de fortalecer a identidade latino-americana, valorizando idiomas, tradições e patrimônio histórico. Para os jovens, haverá programas de intercâmbio voltados para artes e comunicação, criando uma geração mais conectada e com visão regional. Especialistas apontam que essa aproximação cultural pode ter efeitos duradouros, já que os vínculos sociais costumam resistir a mudanças políticas, consolidando a ideia de uma comunidade latino-americana mais coesa. Capítulo 13. O papel do meio ambiente. A questão ambiental é um dos pilares mais fortes da aliança entre México e Brasil. Ambos os países possuem biomas estratégicos e fundamentais para o equilíbrio climático global. O Brasil com a Amazônia e o México com suas florestas tropicais e recifes de corais. A proposta inicial inclui cooperação em preservação ambiental, combate ao desmatamento ilegal, recuperação de áreas degradadas e desenvolvimento de tecnologias para monitoramento por satélite. Um ponto-chave é a criação de um fundo binacional de sustentabilidade, voltado para financiar projetos de energia limpa, gestão de recursos hídricos e redução de emissões de carbono. A parceria também prevê ações conjuntas contra desastres naturais, como furacões, enchentes e secas, que afetam diretamente as populações mais vulneráveis. Essa agenda ambiental tem potencial de atrair apoio internacional, principalmente da União Europeia, que já sinalizou interesse em colaborar com investimentos e transferência de tecnologia. Porém, há desafios significativos, como a pressão de setores agrícolas e industriais, que podem se sentir prejudicados por regras ambientais mais rígidas. O equilíbrio entre crescimento econômico e preservação será um dos maiores testes dessa nova aliança, exigindo liderança política e inovação para alinhar interesses tão distintos. Capítulo 14. Infraestrutura e logística. Outro eixo fundamental do acordo é o desenvolvimento de infraestrutura e logística. A ideia é criar corredores integrados de transporte, conectando os principais portos, ferrovias e rodovias dos dois países, reduzindo custos e tempo no transporte de mercadorias. Um dos projetos em análise é a criação de uma linha ferroviária de alta capacidade, ligando regiões produtivas do Brasil até portos estratégicos do México, criando um elo direto com mercados da América do Norte e Ásia. Essa integração logística pode gerar uma revolução no comércio interno e externo, tornando o transporte mais eficiente e reduzindo a dependência de rotas tradicionais
internacionais, controladas por outros países. Também está previsto um programa conjunto de modernização de aeroportos e portos, visando aumentar a competitividade internacional das exportações. Para financiar essas obras, os governos pretendem atrair investimentos privados e de bancos de desenvolvimento, além de criar parcerias público-privadas. Os benefícios potenciais são enormes, mas a complexidade política e o alto custo podem atrasar a execução. Ainda assim, especialistas afirmam que, se bem-sucedida, essa integração logística será um dos legados mais visíveis da aliança, capaz de transformar radicalmente a dinâmica econômica da região. Capítulo 15. Saúde e bem-estar social. A aliança também abrange a área de saúde e bem-estar social, com planos para cooperação em pesquisa médica, desenvolvimento de vacinas e fortalecimento dos sistemas públicos de saúde. Um dos objetivos é criar um centro binacional de biotecnologia médica capaz de responder rapidamente a crises sanitárias, como pandemias, com produção local de medicamentos e insumos estratégicos. Outro ponto é o intercâmbio de especialistas e o compartilhamento de tecnologias digitais na saúde, como telemedicina, que pode ampliar o acesso da população a consultas e diagnósticos em áreas remotas. A parceria também pretende adotar programas conjuntos de combate à obesidade, ao diabetes e a doenças tropicais, problemas comuns nos dois países. Além disso, há o compromisso de integrar políticas de proteção social, visando reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida das populações mais vulneráveis. Críticos alertam que, sem planejamento e financiamento adequados, esses programas podem se tornar apenas promessas políticas. No entanto, a iniciativa é vista como um passo importante para aproximar os dois países em áreas sensíveis e de alto impacto social, reforçando a imagem de uma aliança voltada para o bem-estar das pessoas. Capítulo 16. Comércio internacional e novos mercados. Um dos maiores atrativos da aliança é a possibilidade de conquistar novos mercados internacionais. Juntos, México e Brasil representam uma força econômica significativa, capaz de negociar em melhores condições com grandes blocos como União Europeia, Estados Unidos e Ásia-Pacífico. A ideia é criar uma frente unificada de exportação, aproveitando os pontos fortes de cada economia. O Brasil com produtos agrícolas, minerais e energia renovável, e o México com manufaturados, tecnologia e proximidade com os mercados norte-americanos. Essa estratégia pode gerar acordos comerciais mais favoráveis e reduzir tarifas de exportação, aumentando a competitividade dos produtos latino-americanos. Também está em pauta a criação de uma marca regional de qualidade, certificando produtos produzidos sob padrões sustentáveis e éticos, algo cada vez mais valorizado internacionalmente. Combinada a isso, a aliança busca atrair empresas multinacionais interessadas em diversificar sua produção e reduzir riscos geopolíticos, oferecendo incentivos fiscais e infraestrutura moderna. Especialistas apontam que essa parceria pode transformar a América Latina em um polo de produção global, mas alertam que é necessário investir fortemente em inovação e logística para garantir competitividade frente a gigantes como China e Índia. Capítulo 17. Repercussão internacional. A formação dessa aliança teve grande repercussão internacional, com reações diversas. A União Europeia se mostrou aberta a estreitar laços comerciais e tecnológicos, vendo a iniciativa como uma oportunidade de parceria estratégica. Já os Estados Unidos demonstraram cautela, preocupados com uma possível perda de influência econômica e geopolítica na região. Países da América do Sul e da América Central reagiram de maneira mista. Alguns enxergam a aliança como uma chance de desenvolvimento regional, enquanto outros temem ser deixados de lado em acordos importantes. Organismos internacionais como a ONU e a OEA destacaram a importância de uma maior integração latino-americana, mas ressaltaram a necessidade de que a parceria seja inclusiva e sustentável. A imprensa global, por sua vez, vem acompanhando de perto cada movimentação, com manchetes apontando para uma nova era na geopolítica latino-americana. Muitos analistas avaliam que a aliança pode servir de exemplo para outros blocos regionais, fortalecendo a tendência de cooperação entre países emergentes
emergentes em busca de maior protagonismo global. No entanto, ainda há incerteza sobre a profundidade e a durabilidade dessa parceria, dependendo das lideranças políticas e do cenário internacional nos próximos anos. Capítulo 18. Desafios e obstáculos. Apesar do otimismo, a aliança enfrenta desafios significativos. Diferenças políticas internas, burocracia excessiva e históricos de corrupção em ambos os países podem atrasar ou comprometer projetos importantes. Outro obstáculo é a resistência de setores econômicos acostumados com a lógica atual de mercado, temendo perder benefícios com a abertura para concorrentes internos ou mudanças regulatórias. Além disso, há questões culturais e logísticas complexas, como a padronização de normas técnicas e a adaptação de sistemas legais diferentes. O cenário internacional também pode criar barreiras, pressões externas, crises econômicas ou conflitos geopolíticos podem limitar o avanço da parceria. Ainda assim, especialistas afirmam que a principal ameaça é política. Mudanças de governo no Brasil ou no México podem alterar prioridades e até enfraquecer o acordo, caso novas lideranças não mantenham o mesmo compromisso. Para superar esses desafios, será essencial um planejamento de longo prazo e a criação de mecanismos institucionais sólidos que garantam continuidade, independentemente das mudanças políticas. A capacidade de manter o diálogo aberto e transparente será determinante para o sucesso dessa ambiciosa iniciativa. Capítulo 19. Expectativa da população. A população dos dois países acompanha a aliança com expectativa positiva. Pesquisas de opinião mostram que a maioria acredita que o acordo pode gerar empregos, aumentar investimentos e melhorar a qualidade de vida. Muitos jovens veem oportunidades de intercâmbio educacional, enquanto empresários apostam em novos mercados e redução de custos logísticos. Há também um sentimento de orgulho regional, com a ideia de que a América Latina pode se tornar mais independente e influente no cenário mundial. No entanto, há uma parcela da população que demonstra ceticismo, temendo que os benefícios fiquem restritos a grandes empresas ou elites políticas, sem chegar efetivamente ao cidadão comum. Movimentos sociais têm cobrado transparência nos projetos e participação popular nas decisões estratégicas. Para grande parte da sociedade, a aliança representa uma oportunidade histórica, mas também um risco, caso não seja conduzida com responsabilidade. O sucesso ou fracasso dessa iniciativa pode moldar a percepção pública sobre cooperação internacional na região por décadas, tornando a comunicação governamental um fator essencial para manter a confiança popular. Capítulo 20. O futuro da América Latina. A aliança entre México e Brasil pode redefinir o papel da América Latina no mundo. Se bem-sucedida, ela poderá inspirar outros países a integrarem-se mais profundamente, criando um bloco econômico, político e cultural robusto. A longo prazo, isso pode reduzir a dependência histórica de potências externas, fortalecendo a autonomia regional. Também pode abrir espaço para que a América Latina tenha mais protagonismo em questões globais, como mudanças climáticas, segurança alimentar e transição energética. O desafio será transformar boas intenções em resultados concretos, evitando que a aliança se torne apenas um projeto político passageiro. Especialistas apontam que, se os compromissos forem cumpridos, a parceria pode criar uma nova era de prosperidade compartilhada, com investimentos maciços, inovação tecnológica e maior inclusão social. No entanto, se falhar, pode gerar frustração popular e um retrocesso no processo de integração regional. Assim, os próximos anos serão decisivos, ou a América Latina aproveita esta chance histórica de união e fortalecimento, ou corre o risco de continuar fragmentada e dependente de forças externas.